Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que fica aqui no bairro da Moca, em São Paulo, na Rua Camé 377. O site para vocês poderem conhecer as atividades aqui do Instituto é www.pazian.com.br. O nosso programa Para Viver Bem vai ao ar todas as semanas, nesse canal, nesse horário, e depois de transmitido ele fica hospedado no nosso site. Então, se você quiser rever o programa de hoje ou assistir os antigos, é só acessá-lo e você vai poder presenciar, participar, dar sua opinião também, né, nos nossos e-mails. Tenho certeza que você vai gostar. Esse nosso trabalho da TV tem o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso, os nossos amigos Caio, o Rafael, que possibilitam que nós realizemos esse trabalho. Hoje, nosso trabalho aqui no estúdio, estamos recebendo um novo amigo. Quem não conhece vai conhecer, espero que vocês apreciem o trabalho dele. Vamos conhecer tudo. Já me aparentou que é uma pessoa muito agradável, muito amiga. É o nosso amigo Rossano Sobrinho. Bem-vindo, Rossano. Muito obrigado, Humberto. Nosso fraterno abraço aos telespectadores do programa Para Viver Bem. Uma oportunidade ímpar para a gente, para divulgar o nosso singelo trabalho aqui com você. Muito obrigado. Rossano, nós nos conhecemos pelo Facebook. Exatamente. Modernidade aí. E você vem da cidade de Espera Feliz. Espera Feliz. Interior de Minas, próximo ao Pico da Bandeira, um famoso pico, né, conhecido por todo o Brasil. Divisa com o Espírito Santo, uma cidade rodeada por lindas montanhas, verdejantes, um ambiente muito oportuno até para escrever. Você nasceu lá? Nasci em Espera Feliz. Espera Feliz. Inclusive, gente, para vir aqui para o programa, foram 14 horas de ônibus, né? Exatamente. Com um trânsito muito fácil, né, de chegar aqui, né, aqui em São Paulo. Um trânsito muito da bom. Espera Feliz como espera um tanto complicado. Mas a espera foi feliz. E vejam, 14 horas, eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite, ter vindo, viu? Humberto, a espiritualidade diz que quando o trabalhador encontra alegria no trabalho, o trabalho passa a ser a alegria do trabalhador, né? Verdade. Então a gente fica muito feliz pela oportunidade na presente encarnação de estar estudando, aprendendo com tantos companheiros, conhecendo tantos irmãos, parece já conhecidos de outros tempos, né? Dessa grande família espiritual que está numa mesma sintonia, né? Então eu venho com a maior alegria e não há cansaço quando a alma está alimentada. Verdade. Você precisa conhecer mais, falar para as pessoas, né? Você nasceu lá, você é casado? Casado, tenho 2 filhos. Qual o nome da esposa? Minha esposa Cíntia. Cíntia. E meus filhos Ângeles, é uma homenagem singela à benfeitora Joana de Ângeles. E meu filho Pedro, homenagem ao apóstolo, né? Então são 2 crianças fantásticas, estão lá em Espera Feliz e trouxe até um bilhetinho da minha filha, falou assim, para não se esquecer de mim, olha esse bilhetinho. Aí está ali na mala. Ela está com que idade? 7 anos. 7 anos. E o Pedro? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. O nome do meu filho também, né? O Pedro. Muito mais um Pedro. Estamos amparados por apóstolos. Rossano, lá você é professor, vice-diretor? Sim, eu sou professor nos turnos. No turno da manhã e da tarde eu trabalho com jovens, né, no ensino médio, e à noite eu estou na vice-direção de uma escola, educação de jovens e adultos, né. Então eu sou psicopedagogo também, né, atendo como psicopedagogo, e além das atividades doutrinárias que a gente realiza, né, em toda a região, Espera Feliz e região, né, nos finais de semana. Você está ligado a alguma casa espírita? Sim, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, nossa querida casa. Agora temos em nossa cidade, uma cidade do interior, né, temos 2 casas. É uma casa onde há mais de 10 anos eu comecei, tive um contato primeiro com a literatura espírita, posteriormente me vinculei ao movimento, né? Então é uma casa muito querida, de amigos que nos ajudam no trabalho. Em Minas tem isso, né, de ter casas espíritas tradicionais, sim, espíritas sim. Militantes. O movimento espírita mineiro, ele é um movimento, vamos dizer assim, bastante ortodoxo até, sabe? E com muito compromisso, né? Dirigentes muito responsáveis,
terra de Chico Xavier, né? E de outros trabalhadores, né? E o Chico, na sua humildade, dizia sempre, quando falava Chico, mas depois que você desencarnar, ele dizia, não, o médium em Minas é como grama, morre uma, nasce outra, né? A humildade peculiar do Chico. Mas é um movimento muito responsável. O Estado é muito grande, eu sinto um pouco falta de ter mais contato com a União Espírita Mineira, né, que fica situada em Belo Horizonte, mas há uma união fraterna em cada região de Minas. Eu visito muito o Espírito Santo também, que minha cidade é divisa com o Espírito Santo, e realmente, tanto em Minas quanto no Espírito Santo, um movimento muito bom, muito forte. Você, 2 filhos, casado, 3 lugares, né, para trabalhar? Duas lugares, escolas. Dá tempo de fazer palestras e tudo? Os companheiros até perguntam, né, como que a gente encontra tempo para escrever, né, para produzir, né? A questão de substituição, né? Eu dedico meu tempo, o tempo vago que eu tenho para a doutrina, e faço com isso com a alegria de viver, e não com um peso, uma obrigação, não, com a alegria de viver. Outras pessoas dedicam-se ao esporte, à pescaria, horas a fio. E a gente tem encontrado alegria no trabalho, né? Na verdade, a doutrina espírita constitui para nós, né, os trilhos do nosso trabalho. Então a gente realiza, a gente vai encontrando o tempo, né? Às vezes escrevo depois que chego. Certa feita, um livro estava no forno para sair, e eu cheguei numa reunião na Casa Espírita, que eu coordeno todas as segundas-feiras, e cheguei e de madrugada veio a ideia que precisava de completar o livro com um pós-fácil. Eu fui escrever aquilo de madrugada porque o livro já estava lá, tinha que sair, né? Da editora Chico Xavier. Então, a gente vai encontrando o tempo. Parece que o tempo a gente faz, né, Humberto? Quando a gente ama o que faz. Quando a gente não ama, falta tempo. É verdade, é verdade. Ô, Rosana, tem um monte de assuntos, né, para a gente conversar, mas eu estou te perguntando essas coisas, não é um questionário, não, é para as pessoas te conhecerem, né? Porque aqui em São Paulo, nós temos um número de ouvintes, telespectadores muito grande, e eles sempre se comunicam com a gente, às vezes pedem, né? Fala mais, você não perguntou de onde é o autor e tal, por isso que eu estou perguntando. Você tem uma extensa gama aqui de livros, são 12 livros, né? São 13 obras. 13 obras. Uhum. Não vamos falar de todas, né? Você trouxe algumas obras aqui, generosamente. Vamos falar da última primeiro, que é Evolução pelo Amor, é isso? Não. O mais recente é Encontros com a Vida. Perdão. Encontros com a Vida. Eu vou pedir para o Danilo colocar na tela, Encontros com a Vida, Aprendendo a Curar o Corpo, a Alma e o Coração, pela editora Chico Xavier, bem sugestivo. Você lançou esse livro recentemente? No mês de novembro de 2011. E agora, você disse que já está já está para a terceira edição. Terceira edição. Gratificante isso, né? Sinal que a coisa é boa, né? O pessoal tem gostado, Humberto. O livro versa específico, é um romance, não é? A estrutura é romanceada, mas o grande objetivo é a reflexão doutrinária. Então, tem 2 personagens mais importantes na história, um professor universitário aposentado, muito experiente, que moureja no movimento há muitos anos, e um jovem vivenciando uma experiência traumática, profundamente infeliz, por conta da mediunidade em desalinho. Um adolescente, seu pai é alcoólatra, sua mãe sofre de uma perseguição espiritual há longos anos, e isso culminou numa depressão profunda. E ele, perturbado por essas vozes que ecoam na sua acústica mental, a certa altura, após uma briga com o pai, ele decide se matar. Ele vai até um pontilhão de ferro, situado na periferia da cidade onde acontece a história, e lá ele é socorrido num momento dificílimo em que ele ia se atirar por esse professor aposentado que retorna para o interior. A história se processa no interior de Minas, e esse professor está por ali e acaba indo até ele, socorrendo, estabelecendo um diálogo informal, e a partir desse momento esse professor o convida para trabalhar com ele. É um trabalhador espírita, esse professor, com livros e tal, com palestras, e precisa de um auxiliar. E ele começa a travar contato através da digitação dos textos do professor, organizando textos para palestras,
dos próprios livros dele, ele vai contatando a doutrina, sem falar nada da sua mediunidade. Ele vai contatando a doutrina e compreendendo que tudo o que ele vivenciava desde a infância, toda aquela perturbação, aquelas presenças dentro da própria casa, ele vai, à luz da doutrina, compreendendo, decodificando a sua própria vida, pacificando o seu coração e encontrando a saúde, né, a relativa paz possível para um mundo de provas e expiações. E aí a história se desenrola com reuniões que acontecem dentro de uma casa espírita. A convite de jovens da cidade, esse professor inicia reuniões de estudo, que tem como temática central a proposta da espiritualidade. A temática dessas reuniões é saúde e espiritualidade. Então, cada semana, um tema é abordado nessa reunião pelo professor com auxílio dos jovens. Uma reunião bem dinâmica, com perguntas e respostas. Então assim desenrola o romance. A vida desse jovem, as reuniões acontecendo, a família dele. Entendi. E outros episódios secundários. Então você vai retratando isso em cada capítulo, ou seja, o leitor vai ter a oportunidade de refletir mais sobre a saúde, sobre a relação com a espiritualidade. Sem dúvida. E, na verdade, o romance é uma moldura, né? O objetivo maior, como eu disse, é a divulgação da mensagem, mas essa moldura romanceada ajuda muito o leitor, né? Flui, porque né? Eu penso que humaniza a doutrina. Eu adoro textos dissertativos, eu tenho vários livros, né, de estudo, né, como a gente chama no movimento, né? Mas o romance facilita muito, porque humaniza todo o conhecimento espírita e convida o leitor a várias reflexões. O leitor vai se identificando com um com outro personagem. Né, exatamente. Rosana, eu vou pedir um minutinho só, nós vamos para o intervalo. Claro. E vamos continuar com esse assunto aqui, começar a extrair mais coisas dele. Até já, um minutinho, gente. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coaching pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Para viver bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para viver bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Reaprendendo a Viver, mais uma série lançada em CD pelo Humberto Pazian, que pode melhorar a sua forma de viver. Padrões mentais e superando seus medos. É apenas o início da série Reaprendendo a Viver. Estamos de volta com o programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP. Hoje nós estamos aqui com o Rossano, um novo grande amigo, né? E eu disse que não daria para falar sobre tudo, né? Então nós vamos, já conversamos, para o mês que vem o Rossano vai estar dando continuidade aqui à nossa conversa, já não vai precisar ser mais apresentado, né? Essa sabatina toda aí. Nós estamos falando do livro, recente lançamento, Encontros com a Vida, uma capa muito bonita, né? Essa editora, a editora Chico Xavier, você estava comentando antes do programa, ela é uma distribuidora de livros. Sim. É um trabalho muito bonito, Humberto. É situado em Santa Luzia, na Grande BH. Tá. Dirigido pelo companheiro Isoldino Rezende, a quem eu envio um grande abraço, um grande trabalhador do movimento espírita, um companheiro muito dedicado, e sua família também, todos empenhados na divulgação da doutrina. Então a editora Chico Xavier tem um trabalho fantástico, assiste com o produto das obras a 150 famílias carentes da periferia de Santa Luzia,
e hoje é um trabalho muito importante. Era uma grande distribuidora e agora também editora com cerca de 20 títulos. 20 títulos. Então é a editora Chico Xavier, vinculada ao Grupo Espírita Eurípedes Barçanufo, em Santa Luzia. Nós temos aqui um clube do livro, já comentei com você. Eu vou tentar entrar em contato lá para colocar o seu livro no nosso clube. Perfeitamente. E também eu vou dar uma olhadinha no livro depois que você me... Isoldino Rezende. Vou dar uma olhadinha, quem sabe colocamos Hilário é um dos companheiros, né? É quem dirige praticamente os trabalhos lá de distribuição, trabalho com os clubes do livro, né? Tá, então Hilário. A gente vai conversar. Mas vamos voltar aqui. Antes de falar desse livro, eu devia ter perguntado até como é que você começou com esse processo mediúnico, não é? Inspirativo, desde criança, como é que foi? Sim, Humberto, eu sou de família católica, né? Minha mãe católica. Hoje eu brinco e digo que ela é espiritólica, porque hoje ela participa de todas as reuniões que eu coordeno, meu irmão também está na militância, no movimento espírita. Então ela vai à igreja de vez em quando e vai às reuniões espíritas, o que eu acho fantástico. É o caminho, não é? É o caminho. E certa feita disseram, Dona Avelina, o nome dela, a quem envio um grande abraço, ela disse, Dona Avelina, mas a senhora ainda é espírita? Eu disse, mas se ela se sente bem lá, e ela faz um trabalho fantástico, porque ela leva algumas mensagens no grupo de reflexão, lê com os confrades da sua fé, né? E participa das reuniões espíritas. E ela tinha um grande medo da morte, Humberto, um medo terrível da morte. E quando eu me tornei espírita e comecei no trabalho, ela começou a frequentar, ela começou a ter dúvida da morte, o que eu já acho um grande passo. E hoje a gente conversa muito e ela fala, Rossano, parece mesmo que a vida prossegue. Por causa de algumas experiências até mediúnicas que eu tenho e ela participa, né? Nós moramos muito próximos, né? Então, desde criança, eu vivenciava algumas experiências nesse campo psíquico, mediúnico, né? E fui caminhando, fui buscando, né? Uma busca intensa. Qual foi? Foi um livro? Foi alguém? Na verdade... Na puberdade eu ganhei um livro intitulado Coragem, psicografado pelo Chico Xavier. Coragem. Esse livro me ajudava muito, eu lia à tarde, mas eu não tinha ainda ferramentas intelectuais para penetrar ali no que estava subjacente ao texto, né? Eu lia, aquilo me ajudava, mas faltava ainda alguma coisa. E aí eu visitei muitas religiões, sempre gostei de estudar, sempre uma vinculação com as religiões, com a religiosidade, com a espiritualidade. Mas não tinha ainda contatado. Meu pai era um simpatizante da doutrina. Falava-me de Chico Xavier, mas não era alguém vinculado ao movimento. E Chico sempre foi uma figura muito marcante, né? Então, a certa altura, na faculdade, um amigo meu evangélico disse-me que estava lendo um livro singular, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E ele que estava... como pregador evangélico há 6 anos, estava dizendo que estava diante de algo fantástico, algo acima do que ele tinha encontrado até então. Quando ele terminou a obra, ele me passou a obra e eu li. E aí eu digo que ali foi o grande encontro, né? Porque lá naquela leitura daquele livro de mensagem, realmente não consegui contatar a doutrina nas suas bases, na sua profundidade. Mas quando eu travei contato com a codificação, através do livro Céu e Inferno, ali eu encontrei as grandes respostas. Porque, Humberto, é muito difícil. Sempre que eu investigava, eu acho que todos nós, independente da crença, não devemos deixar nunca de pesquisar, de investigar, de buscar, né? Mas quando eu perguntava aos religiosos certas coisas, eu encontrava no final a seguinte colocação: mistério de Deus. Isso daí não tem como compreender. E eu dizia, mas será que Deus me deu uma fome à dúvida, sem um alimento? A resposta, sendo Deus todo perfeito, bondade, sabedoria, misericórdia, eu tenho fome de entender. E me impactava a disparidade, a diferença social, tanta dor, a diferença intelectual, diferença moral, diferença psicológica. Por que uns nascem de um jeito e outros de outra forma? Muitas dúvidas. E sempre chegava nesse ponto. Isso é mistério de Deus. Eu cheguei a escrever um livro, depois, sugestionado por essa questão. O livro chama Mistério de Tel,
que venceu o concurso em 2004, o João Castardelli, um concurso literário da Fundação Espírita André Luiz. Aí nós estivemos em São Paulo, na Bienal, lançando o livro com o nosso querido e já saudoso Marcel Benedetti, com o irmão Enéas Canhadas. É uma pessoa fantástica. Mas então eu tinha fome. E aí quando eu encontrei a obra de Kardec, ali eu fui atendido na minha fome espiritual, encontrando muitas respostas. Para quem não conhece a doutrina espírita, o livro, né, que você se refere, O Céu e o Inferno, faz parte das obras básicas de Allan Kardec. Você encontra por diversas editoras, né, na internet, livro interessantíssimo, que eu acho que vale a pena ler. Um dos, né? Eu costumo dizer que O Céu e o Inferno é uma obra que deveria ser mais estudada por nós espíritas, espiritualistas, porque eu vejo o livro O Céu e o Inferno uma ponte entre a doutrina e as teologias. Porque o que Kardec fez? Um trabalho fantástico, comparativo entre as doutrinas, desde o paganismo, passando pelo cristianismo. Então, às vezes a gente vai dialogar com um irmão católico, protestante, de outras denominações religiosas, e não há um link, porque a própria linguagem kardeciana é uma linguagem já profundamente racional, não tem metáforas, figuras de linguagem, e as religiões trabalham na base de mitos e símbolos. Então, ali nós encontramos um material muito oportuno para estabelecer essa ponte entre o conhecimento espírita e outras teologias, porque foi o que Kardec fez. Pegou essas teologias e estruturou o livro O Céu e o Inferno, uma obra singular. Fica aí a dica para os amigos telespectadores. Voltando então, Rossano, ao seu livro, Encontros com a Vida, eu vou pedir para, enquanto nós conversamos, colocarem na tela os outros livros do Rossano: Evolução pelo Amor, O Mensageiro da Regeneração e Fé e Razão. E se tiver oportunidade hoje, conversamos a respeito, senão no próximo programa. Mas esse daqui, como é que você vê a relação, até para esclarecer um pouquinho, né, os nossos amigos, do pensamento com relação à saúde, algo que se encontra aqui nesse livro? Sim. Os espíritos têm falado muito a respeito da doença das ideias, porque o adoecimento começa eminentemente no campo das ideias e depois culmina no campo dos efeitos, que é o corpo somático, o corpo físico. Nós desenvolvemos muito tecnologicamente, cientificamente, mas percebemos uma humanidade profundamente doente. Por quê? Todo adoecimento é uma falta de conexão com a nossa essência. E isso está muito claro na doutrina espírita, quando, na questão 621, a espiritualidade assevera que a lei de Deus está escrita na consciência. Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, né, que é nosso livro luz, a nossa obra básica. Então, quando nós nos distanciamos dessa essência, dessa consciência profunda, que a psicologia transpessoal chama de self, nós adoecemos. Então, o adoecimento está muito profundamente vinculado ao processo egocêntrico, ao egoísmo. Nós somos seres filhos do amor, porque Deus é amor, como escreveu João Evangelista. Então, todo adoecimento é falta de amor em alguma dimensão existencial. Falta de amor no lar, falta de amor no trabalho, porque sem amor a gente não consegue chegar na alegria, no contentamento, na satisfação. Tudo é pesado. Então nós avançamos muito horizontalmente nas conquistas intelectuais, científicas e tecnológicas, vasculhamos o microcosmo, a partícula atômica, estamos buscando o macrocosmo, mas não conseguimos fazer ainda a grande viagem imprescindível à felicidade humana, que é o autodescobrimento, né? A viagem à intimidade de nós mesmos. Então estamos desconectados. Isso também significa que nós estamos desconectados com a própria natureza, estamos distante da natureza, não sentimos a terra, não apreciamos, não contemplamos, estamos sempre aturdidos, né? O Dr. Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro notável, fala que hoje nós vivemos a síndrome do pensamento acelerado, né? Nós estamos tão acelerados e perdendo o melhor da vida, que a vida, a eternidade está presente no agora. Então, saúde mental é profunda vinculação com o presente, com a vida real. Toda vez que nós adoecemos, é porque nós estamos desconectados do presente, ou projetados para um futuro que ainda não existe, ou profundamente apegados a um passado. Já foi.
Então a gente deve ter esse olhar para trás, que é a nossa aprendizagem, né? Revisando valores, conceitos, atitudes, e também planejar o futuro, mas principalmente vivenciar o agora. Senão a gente perde o maior presente que a vida nos dá, que é o próprio presente. Então a espiritualidade nos fala dessa doença das ideias. Ideias somente materialistas, ideias de apego, de domínio. Tem pessoa que toma conta da outra, domina a outra, é possessiva e acha que ama. Pessoas profundamente infelizes, ciumentas, adoecidas na alma, não têm a liberdade. Como que seremos felizes sem liberdade interna, né? Então eu vejo que toda vez que nós afastamos da essência, que é amor, que é a divindade em nós, a deidade em nós, nós vamos inevitavelmente adentrar caminhos da dor, do sofrimento. Falou bonito, bacana. Meu amigo, finalzinho do programa, né? Chegamos ao final. As pessoas que quiserem entrar em contato com o Rossano, no nosso site mesmo, pode colocar aí o seu comentário, a gente retransmite. Palestras em São Paulo, para ele é fácil, 14 horas é tranquilo, viu? Pode chamar. Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente vai conversar mais, para apresentar para os nossos amigos daqui um mês. E vamos se aprofundar um pouquinho mais no teu conhecimento espírita. Muito obrigado. Eu que agradeço, Humberto. Um fraternal abraço com votos de paz aos amigos telespectadores. Muito obrigado. Semana que vem nós estamos de volta com Para Viver Bem. Até lá.